Continuando falando sobre o Camunda, na versão 2, nós paramos até o início do cockpit. Fomos lá no Start Camunda, pegamos todo aquele zip que ele gerou, com as informações que a gente precisava do Web App e API. Compilamos tudo isso no Spring Boot e transformamos ele. Ok, a gente compilou, transformou, viu o código e executou esse código. E nós paramos na abertura da tela. Depois que nós abrimos a tela, a gente vai para a definição das informações. Preste atenção no vídeo que vem a seguir, e nela a gente vai conversar a respeito do conteúdo mesmo, o que é um processo, o que é uma instância, como a gente trafega as variáveis de ambiente dentro do Camunda. Bora então, gente! Eu sou Rogério Oliveira e este é o Fables Code. Lembrando, gente, considere se inscrever e dê um joinha. Não se esqueça de dar um joinha para que a gente possa cada dia mais estar melhorando o nosso conteúdo. Podemos ver a área de application do Camunda, aqui a gente chama de cockpit. É o nome que a gente dá para essa área de web app do Camunda. A gente tem três partes. A gente tem o cockpit, o task list e o admin. Vamos usar, a princípio, somente o cockpit e o task list. No cockpit, a gente tem todas as informações dos processos. Qual é a diferença de processo e instância? Eu vou mostrar para vocês agora. O processo, a gente vem pela definição do arquivo. Esse arquivo que nós temos, ele é o processo desenhado. Neste arquivo, nós temos o processo e o desenho do processo. O nome do nosso processo está logo aqui. Clicando nessa parte em branco, vai estar escrito BR Fables Code Camunda 1 Process. Esse é o nome do nosso processo. Então, o desenho desse processo vai aparecer quando clicarmos aqui no Process Definition. E o desenho do processo vai aparecer quando eu clicar aqui em Process Definition. Ok, aqui nós temos uma relação de processo. E o processo que a gente está falando é esse aqui, BR Fables Code Camunda 1 Process. Cliquei e a gente pode ver o processo aqui. Eu já tinha feito um teste antes, por isso, logo aqui a gente já tem uma mensagem. Vamos fazer um agora nós mesmos? Vamos fazer mais um processo para a gente entender como o Camunda trabalha com o motor de estado. Eu venho aqui ao lado, clico em Task List. Em Task List, eu tenho todas as listas. Cliquei e eu tenho, no meu caso agora, eu tenho All Tasks. Todas as tasks vão aparecer. E aquela que eu já fiz, ela já vai estar aqui. Todas as informações que eu tenho. No Camunda, uma coisa bem importante. Tem algumas informações que a gente não pode deixar de esquecer, que é bem importante para ele. Primeiramente, é o número da instância. Segundo, é o número do Business Process. Vamos começar fazendo um processo para entender como funciona. Eu clico em Start. Aqui já aparece na lista o meu processo. Clico em Process, ele vai pedir minha Business Key. Toda vez que você começar um processo, você pode começar sem um Business Key, mas é muito importante que você tenha um Business Key. Business Key é uma chave única que a gente usa para encontrar a instância do nosso processo. A Business Key é um número que é uma chave única, importantíssimo para que a gente consiga controlar os nossos processos.
toda vez que eu tenho uma business key, eu posso encontrar um processo que eu já executei, uma instância de processo que eu já executei. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar uma variável. Eu vou criar uma variável com o nome de status, ok? Vou dizer que esse status é uma string e vou colocar esse status aqui como sucesso. Ou vou mudar ele aqui por falha. Ok? Dou start. Meu processo foi. A partir desse momento, eu vou ter dois processos aqui. Aquele que eu fiz primeiramente e o segundo, tá? A gente pegou e iniciou o processo sem colocar o business code. E um outro processo a gente colocou esse business code. Agora vamos colocar um com business code. Eu vou fazer um start. Vou vir aqui no meu processo. Vou colocar um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar uma outra variável. Vou colocar uma variável aqui, ocorrência. Vou dizer que essa variável é string. E vou dizer que foi um dano grave. Ok. Eu coloquei nessa variável chamada ocorrência o valor dano grave. Atualizando, eu tenho aqui outra instância. Vamos entender o que é uma instância. Eu volto de novo no cockpit, venho aqui no meu processo, escolho o processo e eu posso ver que tenho 3 chamadas. Cada processo aqui embaixo é uma instância do meu processo aqui em cima. Esse processo é o processo de versão 1. Ele tem um número de definição de processo e como eu já disse, ele tem um número de definição de processo e ele tem um número de instância. Cada instância, como já disse, é uma cópia do processo. Nesse caso, como o processo foi criado na versão 1, todas as instâncias aqui são cópias do processo na versão 1. Vamos ver processo a processo. Aqui a gente pode ver que tem o processo 1, 2, 3, 4, 5, que foi o último processo que eu criei. E um processo que a gente não colocou business key, só para a gente conseguir diferenciar. Vamos ver o que tem dentro dele. Nesse primeiro processo, a gente tem a variável ocorrência e o valor dano grave. Voltando na segunda, a gente tem um processo chamado status e uma string chamado falha. Podemos ver aqui que temos o desenho da instância. No desenho da instância, a gente tem as informações dessa instância. Aqui a gente pode ver o número da instância, o número que ele deu para essa cópia de processo. Ok, gente, como eu disse para vocês, essa foi a parte de iniciação ao Camunda. Então aqui hoje nós aprendemos o que é uma instância, aprendemos o que é um processo, como startar um processo e como desenvolver um processo no Camunda. Então, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós continuaremos essa parte de fazer um Say Hello to Demo. Continue conosco, temos muita informação para passar para vocês. Obrigado!